Meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos chegando mais uma vez para compartilhar com vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Um texto, uma breve reflexão, uma mensagem que essa semana toda tem falado comigo e consegui tirar algumas lições mediante a inspiração do Espírito Santo e eu gostaria de compartilhar com vocês que estão aí do outro lado, que eu tenho certeza que vai ser motivo de bênção para a sua vida, tá bom? Mas antes eu gostaria de desejar a você que vai me assistir em horários alternativos, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Por aqui está tudo bem, espero que aí do outro lado esteja tudo bem com vocês também, tá bom? Vamos lá? Depois aí na sua casa, se você tiver uma Bíblia, por gentileza, acompanha comigo o texto. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma mensagem que se encontra no livro de João, no seu capítulo de número 1 e o verso de número 35. João, capítulo 1, verso 35, que diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, abandonaram João e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse: O que queres? Disseram-lhe ele: Rabi, onde o Senhor mora? Respondeu-lhe Jesus: Vinde ver. Foram, pois, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos 4 horas da tarde. Este texto é um texto que aparentemente, mediante uma leitura superficial, nós não temos grandes ensinamentos ou grandes lições para tirar daqui. Mas quando a gente aprofunda um pouco a nossa meditação, o Espírito Santo vai nos dando revelações e é um texto que tem sim grandes lições a ser tirado. O texto nos diz que Jesus acabou de ser batizado. O texto um pouco atrás diz que Jesus havia acabado de ser batizado por João. E a Bíblia diz que no dia seguinte, João Batista estava novamente realizando o seu culto com alguns dos seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, ele está passando. João está pregoando, João está realizando o seu culto com os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus está passando, Jesus não está indo para o culto. A Bíblia diz que Jesus está passando. E na medida que Jesus vai passando, a Bíblia nos diz que João olha para Cristo e ele vai verbalizar, ele vai dizer: olha, eis o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que após João dizer isso, 2 dos seus discípulos, que nessa ocasião era André e João, a Bíblia diz que eles vão abandonar João Batista e vão seguir Jesus. Preste atenção, João está vendo Jesus passar, João Batista está vendo Jesus passar, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E quando João, que era discípulo de João Batista, junto com André, ouve essa expressão, a Bíblia diz que eles abandonam João Batista e eles seguem a Jesus. Perceba que o texto nos dá a entender que não foi João Batista que diz: olha, João, André, corre atrás dele, segue ele. Não, por livre e espontânea vontade, a Bíblia diz que João e André, eles deixam João Batista e eles vão seguir a Jesus. A Bíblia diz que eles seguem Jesus, perguntam onde ele mora. Jesus disse: olha, vamos lá e vamos ver, vamos conhecer a minha casa. A Bíblia diz que eles ficam aquela tarde toda com Cristo. Aproximadamente, a Bíblia diz que já era 4 horas da tarde. O que é que eu tiro daí, Davi? O que é que eu posso aprender? Quais são as lições que eu consigo aprender deste texto? Todos nós sabemos que, nesta ocasião, Jesus está inicializando o seu ministério. Jesus ainda não é conhecido. Jesus ainda nem realizou o seu primeiro milagre. Jesus não tem discípulos. Ele está apenas começando o seu ministério. Mas João não. João já é alguém conhecido. João, apesar de ser alguém muito simples, se alimentar de uma forma muito simples, se vestir de uma forma muito simples,
João é alguém que já tinha notoriedade da sociedade. João já era alguém conhecido. João já era alguém famoso. Tanto é verdade que João é famoso que a Bíblia nos diz que algumas pessoas um dia chegaram a ele e disseram: olha, não é o Senhor o Cristo? Não é o Senhor o prometido? Ou não é o Senhor Elias ou um dos profetas? João tinha uma fama perante a sociedade muito grande. Ele não usufruía dessa fama para o seu benefício próprio, mas João era conhecido. Mais uma verdade que João era conhecido, mais um detalhe, tanto é verdade que João era conhecido que quando João está preso, a Bíblia diz que Herodes temia fazer mal contra João por conta da reação que o povo teria, porque o povo gostava de João. Tanto é verdade que eu já disse isso num outro vídeo, que João conseguia com a sua pregação, ainda que dura, atrair todas as classes da sociedade. Os fariseus, os saduceus, que eram as pessoas que tinham dinheiro, os publicanos, os soldados, o público de uma forma geral. Então João era alguém muito conhecido, muito famoso. Sendo alguém muito famoso, os seus discípulos que andavam com ele também eram pessoas conhecidas. Também eram pessoas famosas. É só a gente olhar, hoje em dia ainda isso acontece, você vê que uma pessoa famosa, quando ela marca alguém que não é tão conhecida nas redes sociais, ou quando ela posta um vídeo com uma pessoa que não é tão conhecida nas redes sociais, automaticamente essa pessoa que não é conhecida passa a ser conhecida da maioria, porque alguém que é famoso deu notoriedade a essa pessoa desconhecida. Então, analisando este texto, Jesus está começando o seu ministério. Ele não é conhecido por ninguém, ele ainda não realizou nenhum tipo de milagre, e mais do que isso, a Bíblia nos diz em Isaías, o profeta Isaías profetizou que Jesus era alguém que não tinha formosura, não tinha grandes atrativos fisicamente dizendo, era alguém que as pessoas olhavam e não davam muita coisa para ele, porque era uma pessoa muito simples, aparentemente muito simples, pelo que a Bíblia nos relata. E a atitude que João e André tiveram de abandonar João Batista, abandonar a pessoa que tinha notoriedade, abandonar aquele que já tinha fama, para seguir a Jesus, que era o Cordeiro de Deus, essa atitude que eles tiveram é muito plausível. E é uma atitude que, infelizmente, tem faltado nos dias de hoje, para mim, muitas das vezes, e para você que está assistindo do outro lado também. Perceba que este texto vai nos levar a lugares assim, muito profundos. Eu prometo não me delongar no tempo. Mas João e André, eles poderiam imaginar, olha, este homem, a qual João Batista está dizendo que é o Cordeiro de Deus, não tem grandes atrativos, não tem ainda nenhuma fama, ninguém o conhece. Olha, vamos ficar com João Batista, porque se a gente ficar com João Batista já tem uma notoriedade, já é conhecido, já é famoso, a gente pode tirar proveito, algum proveito dessa fama que ele tem. Mas não, eles preferiram seguir a Jesus, que não tinha notoriedade, que ainda não havia realizado nenhum tipo de milagre, mas eles preferiram seguir Jesus. Quando eu olho para este cenário, infelizmente o que acontece hoje em dia é o contrário. Quantas são as pessoas, muitos que têm preferido ficar com João Batista por conta daquilo que João pode lhe dar, por conta da fama que João tem, e têm rejeitado a Cristo. Quantas são as pessoas que preferem ficar com João Batista e rejeitar a Cristo? Apesar de, preste atenção, João Batista ter fama, apesar de João Batista ser homem de Deus, João Batista é homem, passivo de erros e de falhas. E dentro deste texto da Bíblia, dentro da Bíblia dos Evangelhos, você vai ver que de fato João teve o seu momento de decadência. Você está lembrado que na ocasião que João estava preso, a Bíblia diz que João ele está preso e ele chama alguns outros discípulos que ele tinha, porque João tinha alguns discípulos, ele chama outros discípulos e ele está preso. Ele sabe que provavelmente dali ele não vai sair. Ele chama alguns dos seus outros discípulos e ele diz assim, olha, vai lá até Jesus
e pergunta se de fato Jesus era o Cristo. Pergunta se de fato ele era aquele que ia vir, é o Messias esperado. Ora, mas ele mesmo, no começo, foi quem proferiu para todo mundo, dizendo, olha, eis aí o Cristo, eis o esperado, da qual não sou digno nem de tirar, desatar as suas sandálias. Foi o próprio João Batista quem disse que viu o Espírito Santo descer sobre Cristo em forma de pomba e ouviu, ele viu e ouviu a voz do Pai dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas no momento em que ele estava preso, a Bíblia nos demonstra um João duvidoso, a ponto de chamar os seus discípulos e dizer assim, olha, vai lá, pergunta se de fato ele é o Cristo. Então, ou seja, apesar da fama, da notoriedade, João é passivo de erros. Apesar de ser um homem de Deus, da qual o próprio Cristo diz que nascido de barriga de mulher, ninguém foi maior que João, é um homem passivo de erros. E quantos são as pessoas, principalmente nós cristãos, que têm deixado de seguir a Cristo para seguir João, esperando que a fama que João tem vai nos trazer algum tipo de benefício? Porém, nós estamos esquecendo que João é passivo de erro. João Batista é um homem que, apesar de ser homem de Deus, é um homem que em determinados momentos vai fracassar, vai duvidar, vai errar. E nós preferimos se apegar a ele, a João Batista, por conta da fama, e rejeitar Cristo. Vamos aprender com o André e com o João aqui, neste texto, que poderia dizer, não, vamos ficar com o João Batista aqui, a gente vai ter fama garantida. Não, eles rejeitaram o João Batista e seguiram a Cristo. Eu me lembro que um dia eu estava em um culto de ensino, e uma pessoa da igreja que tinha a graça do pastor daquela igreja, e ele disse, a gente conversando antes do culto, porque um pregador havia ministrado uma mensagem um dia antes, e essa mensagem foi uma mensagem muito dura. E nós estávamos conversando no dia posterior acerca daquela mensagem, e ele disse assim, olha, eu não teria coragem de ministrar essa mensagem aqui, porque esse pregador nunca mais vai pregar aqui, né? A mensagem foi muito dura, o pastor não gostou dessa mensagem, e ele diz assim, a gente começou a desenrolar, a conversa começou a tomar outro rumo, e eu disse, olha, mas a mensagem tem que ser pregada, independente se é uma mensagem mais dura, ela tem que ser ministrada. E ele disse assim, olha, eu conheço muitos e muitos e muitos segredos aqui dentro. Ele diz assim, mas como o meu sustento sai daqui, ele falou assim, eu prefiro perder a minha cabeça do que revelar certos segredos. Eu prefiro continuar obedecendo a liderança, porque é daqui que sai meu sustento, é através dessa liderança que eu tiro o sustento da minha família. Eu prefiro não contar nada, eu prefiro continuar obedecendo a liderança, porque é daqui que sai o meu sustento. Eu nunca vou esquecer disso, eu nunca vou esquecer. Isso já tem muitos anos. Nisso a gente começa a ver o quanto nós somos interesseiros, o quanto o ser humano ele é capaz de rejeitar a Cristo para ter algum momento de fama, para ter algum momento de privilégio, para ter algum benefício de alguém que é ser humano, de alguém que é passivo de erro. Ainda que seja homem de Deus, mas passivo de erro. Quantas pessoas eu talvez esteja conversando com você e você vai se identificar que quando está trabalhando, o seu patrão, os seus líderes pede para você, olha, realiza tal coisa e você sabe que essa coisa é errada, você sabe que isso daí, você como cristão ou você como ser humano íntegro, é errado, vai prejudicar outras pessoas e ainda assim, para agradar a liderança, para agradar chefe, para agradar patrão, você acaba cometendo esses erros e você diz, nossa, mas eu tenho que cometer, eu tenho que fazer isso porque ele é meu chefe, é meu líder. Lembra-se de uma coisa, João Batista, ainda que ele possa te dar alguma coisa, ele é passageiro. Cristo é eterno. Foi a maior decisão que esses homens tomaram, porque apesar de seguir alguém que ainda era desconhecido, estes homens entraram para a história de uma forma fenomenal. João foi aquele que esteve com Cristo desde o primeiro dia até o dia da sua morte, esteve com Cristo, era o discípulo amado. André, apesar de não ter grandes relevâncias dentro do evangelho, a Bíblia não nos conta tantas coisas acerca dele, foi aquele que levou o seu irmão, Pedro, a conhecer Cristo. Foi aquele que levou um dos maiores homens
que a Bíblia já nos relata, nos conta a história dele, a Pedro, foi ele quem disse, olha Pedro, vamos lá conhecer, nós achamos o Cristo. Então esses homens, ao rejeitarem João, marcaram as suas vidas de uma forma extraordinária. Agora, João, ainda que possa me dar coisas terrenas, não pode me dar o que Cristo dá, que é eterno. João talvez possa me proporcionar uma vida financeira um pouco melhor aqui, mas Cristo, ele vai me proporcionar a vida eterna. João pode ser aquele que prega muito bem, João pode ser aquele que pode me colocar nos holofotes, mas quem me prometeu moradia eterna foi Cristo. João pode ser aquele que vai, como bem disse, te colocar em evidência, mas quem morreu na cruz do Calvário por mim não foi João Batista, foi Cristo. Então vamos deixar, pelo amor de Deus, isso daí se aplica muito a nós que somos cristãos. Eu tenho algumas vezes, até comento com a minha esposa, em determinados cultos que a gente vai, eu não estou dizendo que você não deva honrar a liderança, até porque isso é bíblico, honrar a liderança, honrar os mais velhos, mas há determinados cultos que nós vamos que chega a dar náuseas de ouvir pessoas que, me desculpa a expressão aqui, uma expressão muito popular, que puxa tanto saco de determinadas pessoas, porque sabe que através dessas pessoas eles serão beneficiados, eles estarão em evidência, eles tirarão deles. Tá? Talvez você não goste de ouvir isso, mas lembra-se de uma coisa, essas pessoas, ainda que sendo homens de Deus, são passivos de erros. São passivos de erros. Em todo momento em que eu receber ordenanças de lideranças, de chefes, de amigos para realizar, praticar alguma coisa que vai contra aquilo que Cristo me ensinou, eu devo rejeitar. Eu devo rejeitar porque o que Cristo me tem dado é eterno. O que o João vai me proporcionar, que o João Batista me proporciona, é a fama momentânea. É o momento, mas o momento passa, tudo passa. O que Cristo nos proporciona não é eterno. Vai ser para sempre. E quantas pessoas que estão anos dentro da igreja, que sabem de coisas, e ainda assim têm seguido lideranças, ainda assim têm seguido líderes, chefes, mesmo que esses líderes, que esses chefes, que esses amigos têm pedido para você cometer coisas que não são do agrado de Cristo, cometer coisas que vão ao contrário, que vai de encontro de uma forma negativa com aquilo que Cristo nos ensinou, mas prefere obedecer, prefere seguir João Batista, prefere realizar isso que essas pessoas que podem lhe dar alguma coisa em troca, prefere realizar essas coisas e abandonar Cristo, e rejeitar Cristo. Eu tenho aprendido que eu prefiro seguir a Jesus. Ainda que eu não tenha notoriedade, ainda que eu não pregue nos melhores congressos, ainda que eu não esteja nos holofotes, o que vai valer a pena é o final. O que vai valer a pena é aquilo que Cristo me proporciona, que é eterno, não aquilo que João pode me dar, que é momentâneo. Então, por gentileza, fique com essa mensagem no seu coração, já estou chegando aos 20 minutos. É muito mais vantajoso abandonar João e seguir a Cristo do que continuar com João por aquilo que João pode lhe proporcionar, mas que é momentâneo, tá bom? O seu amigo, aquele amigo que te proporciona, olha, se você não andar comigo, se você não fizer isso, você não anda mais comigo. Os adolescentes que me assistem, olha, se você não realizar tal coisa, olha, tá fora do grupo. É preferível sair do meio, é preferível perder a evidência, é preferível estar no anonimato e agradar a Cristo e seguir a Cristo, tá bom? Que além de ter a vida eterna garantida, ainda assim o texto nos revela que por seguir Cristo, esses homens estão até hoje aí, nós estamos falando dele hoje porque eles optaram em seguir a Cristo, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe. Fica a dica aí para você pregador que talvez vai me ouvir, tá? Talvez você não goste dessa mensagem, então não é obrigado a gostar, a mensagem não é minha, a mensagem é de Cristo, é a palavra de Deus. Talvez você não goste e até não concorda comigo, mas pelo amor de Cristo, João Batista, ainda que às vezes é homem de Deus, é passivo de erro,
ele erra. E ao errar, nós estamos desobrigados a seguir essas ordenanças. Eu tenho a obrigação, a obrigatoriedade como cristão de seguir a Cristo. A homem não. Eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar, eu tenho que orar quando eu vejo que esses homens estão passando por momentos difíceis ou estão errando, talvez aconselhar, porque a Bíblia nos orienta assim, mas eu estou desobrigado de obedecer, de seguir pessoas que não estão, escute isso, pessoas que não estão de acordo com a palavra. Agora, se você é alguém que prefere a fama, se você é alguém que prefere aquilo que João pode te proporcionar momentaneamente, então talvez o seu final, talvez o desfecho dessa história toda não seja tão agradável. Mas se nós obedecemos a Cristo, eu tenho certeza que é uma morada preparada para mim e para você na eternidade, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.